Ok, bem-vindos a esse nosso tempo de culto, de reunião, de pregação, de ensino da Palavra de Deus. O ano de 2023 foi marcado no domingo passado por atos terríveis ocorridos em Brasília. Nós repudiamos violência, repudiamos tais atos, e o povo de Deus tem da palavra de Deus a clara recomendação: no agir do Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias capítulo 4, verso 6. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:26, nos ensina que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Domingo é primeiro dia da semana. Onde é que eu e você devemos estar no primeiro dia da semana? É do Senhor, casa do Senhor. É reunião, é culto, é tempo de estarmos na presença de Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Já nos ensinou que devemos entregar o nosso caminho a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, para o homem e mulher de Deus, primeiro dia da semana, deveríamos vibrar como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, nos ensina Eclesiastes capítulo 3. Então, não tomemos o tempo que é de Deus para nos envolvermos naquilo que acreditamos ser mais importante do que o tempo de estarmos dedicando-nos ao tempo de Deus. Não é assim que nos ensina a palavra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Basta você que está memorizando o Salmo 103, deparar com o 6º versículo: Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o meu e o seu viver, não podemos afastar de nós a compreensão. Deus me vê, Deus me conhece, Deus conhece a minha luta, os meus temores, as minhas dificuldades. Deus até conhece o seu país, Brasil, o meu país também, que aliás não faz muito tempo zombou, escarneceu do bendito e eterno Salvador, o Senhor Jesus. E Gálatas nos ensina: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Muito bem, dito isto, nesse nosso tempo agora de pregação e ensino da palavra de Deus, vamos para primeiro livro de Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Eu entendo que nos entregando para fazer a vontade de Deus, eu sei onde Deus quer que eu esteja. Hoje de manhã eu sabia muito bem, Deus me quer no tempo da reunião do povo dele. Hoje à noite, Deus me quer aqui. Estou vindo para celebrar com júbilo perante o Senhor, servindo-o com
alegria. É esse o tempo agora, de compromisso, comprometimento e responsabilidade. Não há outro lugar melhor para estarmos, amém? Do que estar aqui. É o melhor lugar. Não há caos, confusão. Deus não é Deus de desordem, de confusão. Não é? É Deus de paz. É preciso que o Salmo 46 caia como uma luva entrando numa mão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele assim diz no Salmo 46. Ele é o Senhor dos exércitos. Operando Ele, quem impedirá? Quem pode impedi-lo? Ninguém. Vamos lá então. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Eu vou ler o texto e depois eu vou fazer a introdução para este momento do texto da palavra de Deus. Primeiro Reis 16, a partir do versículo 29. O nome Jezabel, que tem como significado uma elevação de Baal, ela vem para o cenário da história de Israel. E essa mulher, Jezabel, ela muito empreendeu para que a leviandade e a idolatria assolasse Israel. Jezabel, que casou-se com Acabe, ele a tomou por mulher. Então, Jezabel, de Acabe a Israel, a leviandade e idolatria de uma rainha que entra nesse cenário bíblico, e Deus, registrando a sua palavra, nos entrega uma porção do texto da palavra, mencionando os feitos e tudo o que ele descreve dessa mulher, inclusive os seus últimos dias de vida e como seria, e tudo se cumpre como o Senhor assim havia predito pelos seus profetas. Vamos ler o texto e em seguida orar. E Acabe, filho de Oni, versículo 29, 1 Reis 16, começou a reinar sobre Israel, reino do norte aqui, viu? No 38º de Asa está reinando no reino de Judá, houve uma divisão do reino, depois a gente fala melhor sobre isso. No 38º ano de Asa, Acabe começa a reinar. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Exatamente o tempo que eu mencionei para você aqui, do ano 2001, do dia 14 de janeiro, tá? Que eu mencionei para você no início do culto, daquela época para agora, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele, todos os reis anteriores a ele, inclusive até o próprio pai dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, aqui é um ídolo, irmãos, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Não era para fazer isso. Josué havia dito que quem edificasse Jericó, no início, perderia o seu filho primogênito. Isso aconteceu. Morreu o primogênito dele, o Abirão,
E quando ele termina a edificação, morre então Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, a palavra do Senhor, ela traz como descrição do seu agir, quando é lida, ensinada, pregada, a obra de correção, de instrução, de repreensão, para que o homem e mulher do Senhor seja instruído em toda a boa obra e justiça. Oramos pelo ensino hoje à noite, pela capacidade que não temos, mas a recebemos do Senhor. Usa-me, capacita-me, ó Deus, e ser com o teu povo presente aqui e aqueles que podem nos acompanhar pela transmissão. Oramos no nome de Jesus. Amém. A dona Célia viajou na sexta-feira para Ribeirão Preto, estava a caminho de Porto Seguro. Ela está fazendo uma semana de férias. Por isso que é bom ter 2 filhos, leva uma e fica a outra, né? Levou uma filha e a outra filha ficou. Companhia para ela com a Estela, e Esther faz a companhia para mim. Isso é muito bom. Você viu que a Esther é da parte musical, toca o violão aqui na igreja, muito bom, tá? Então Deus nos deu 2 filhas preciosas, filhas que Deus tem nos dado. Então ela está em Porto Seguro, lá na Bahia, mas ela passou por Ribeirão Preto, pousou lá em Ribeirão Preto, foi recriar um pouquinho com a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, e tiveram um bom tempo lá. E depois, ontem, no sábado, ela foi de Ribeirão para Porto Seguro. Ela e a Estela estavam comentando, mãe, 13 anos que a gente... Não, 13 anos não, 2013 para 10 anos, né? Mãe, 10 anos que a gente não viajava de avião. Aí viajaram então de avião. Essa minha família é incrível, né? Lá em casa eu sou o único que nunca coloquei o pé dentro de um avião. Não sei quando colocarei. Talvez em qualquer momento isso aconteça. Deus abençoando e dirigindo. Mas estão bem, devem voltar agora. No próximo sábado estão de regresso. Vai estar restaurada, viu? Uma semana sem ter a minha voz no ouvido dela, vai ficar com saudade. Daqui a pouco ela liga. Mas espero que ela esteja na transmissão, não sei, talvez você vai saber melhor do que eu. Você está acompanhando aí, pode olhar se tem boa noite dela, talvez não sei. Tá, ok. Mas orem para que cheguem bem, então quanto foram, retornem também, tá? Já faz algum tempo que eu estou a caminho de pregar nas 2 epístolas do apóstolo Paulo, as cartas à igreja em Tessalônica. A esperança nos levará para lá. O nosso marco para este ano: fé, esperança e amor. E eu inverti, nas pregações, estou pregando sobre o amor. E a gente prega de maneira expositiva. Cada item importante na palavra de Deus, que convivamos, que tenhamos um entendimento. O amor, tudo. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com Abaixa, gente. O amor não trata com leviandade. E você já aprendeu muito bem sobre leviandade. Nós estamos conhecendo pessoas que procederam assim. E no começo do ano, se muita gente tivesse ouvido a minha mensagem, a primeira mensagem de 2023, falamos sobre as três velhas virtudes para o novo ano. Elas têm o seu efeito, a sua base de importância. Tem fé. Eu creio no agir de Deus.
Eu creio naquilo que Deus, e só Ele pode, realiza. Eu creio. A fé é a visão, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu creio que Deus age no tempo dele. Então eu devo exercitar a minha fé nele. Tudo é possível ao que crê. O outro item, a esperança. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O salmista assim mencionou que Deus trouxe-lhe a resposta, não no tempo do salmista, mas no tempo dele. Fé, esperança, e até mencionei que algumas pessoas perdem a esperança, a paciência, na verdade, e agem precipitadamente e trazem consequências sérias. E o amor que tudo aguenta, tudo suporta. Viu, Felipe? Amor é assim, aguenta, suporta. Ele está com dor. Normal. Explicar o que está fazendo exercício. Então, quando você começa uma nova atividade, o corpo por algumas semanas vai sentir, mas depois fica tudo bem, tá? Sente no momento. Ele falou que estava com dor. Eu falei assim, puxa, está com dor de cabeça, enfim, outra coisa mais séria. Não que não seja dor, é dor, né? Eu tenho um colega meu que disse que não pode sentir dor, que ele desmaia. Qualquer dor, ele está desmaiando. Ok. Amor aguenta. O amor suporta tudo. Já que o amor suporta tudo, o apóstolo Paulo falou, suportai-vos uns aos outros em amor. A vida conjugal de vez em quando não. Numa certa fase vem a questão do amor. Se há amor verdadeiro, se há amor ágape, há suporte. Muito bem. Jezabel de Acabe Israel, a leviandade, idolatria de uma rainha. Talvez, quase certeza, não exista na narrativa bíblica da palavra de Deus um ser, uma das figuras mais polêmicas que eu e você podemos encontrar do que Jezabel. Nem nos dias em que nós estamos vivendo, não vejo tal figura tão polêmica como essa mulher, por nome Jezabel. Entre os anos 874 a 853, foi o período em que, mais ou menos o período em que Acabe reinou sobre Israel. Você tem aprendido comigo e compreendido na sua leitura da Bíblia que depois da morte de Salomão houve uma divisão no reino de Israel. Formaram-se dois reinos: o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com a tribo de Judá e Benjamim. Então, enquanto havia um rei reinando no sul, na outra região compreendida pelas demais tribos, o reino do norte. Por isso que há uma menção aqui que Acabe começa a reinar no 38º ano de qual rei? De Asa. O rei Asa estava no seu 38º ano de reino e Acabe começa a reinar. Acabe até que não, ainda bem que ele não reinou muito. Morreria antes de fazer além de 22 anos de reino, mas fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, não vai muito longe. Ninguém no caminho da desobediência vai prosseguir muito longe. É preciso que eu e você, com tremor e temor,
nos coloquemos perante o Senhor. E essa rainha Jezabel, eu estou há 40 anos na vida cristã, nunca conheci uma Jezabel assim, no meio do povo de Deus. Essa exaltação a Baal, o nome significa. É misericórdia mesmo, hein, Tiana? Exaltação a Baal. Pai dela que deu esse nome. Como é que o pai dela chamava? Etibaal. Essa rainha ficou conhecida por sua maldade e frieza. Negócio de mandar matar era com ela mesmo. Confrontasse ela para ver. Se você a confrontasse, você poderia esperar que ela iria rapidamente decretar, não a sua prisão, a sua morte. E quem é que confrontou tenazmente, terrivelmente? Quem que absolutamente confrontou a maldade e frieza dessa rainha? Muitos profetas do Senhor, e foram mortos, foram executados, porque confrontaram Jezabel, que era maldosa e agia com frieza. E era esposa de Acabe. O que Acabe viu, né? Devia ser muito bonito, não é? Eu creio que ela convenceu Acabe com toda a ardilosidade dela. Sou eu, Acabe, sou eu que vou estar com você, Acabe. Eu vou conquistar esse Acabe. E conquistou Acabe. Imagina você que Acabe era alguém muito temido militarmente. Ele era temido militarmente, mas era Jezabel que o controlava e o induzia. Olha a ardilosidade dessa mulher. Controlava e induzia Acabe. E o que eu estou dizendo tem comprovação bíblica para isso. Eu tenho comprovação bíblica disso. 21, 25. 1 Reis, 21, 25. Olha a comprovação bíblica. Que ela controlava ele. 21, 25. 1 Reis 21, 25. Porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por que ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Porque ninguém foi como ele. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Ela o provocava isso. Ela o desafiava isso. E ele, entregue a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, não suportava e fazia exatamente o que ela queria. E com a influência dela, ela conseguiu induzir a adoração a Baal e perseguir os profetas. Acabe não fazia nada para confrontar Jezabel no tocante a perseguir os profetas. Ela trouxe a adoração de Baal para Israel. Baal, o deus falso dos cananitas. Israel muito bem havia aprendido, em Deuteronômio fala sobre isso. Ouve, Israel, só há um Senhor, o Senhor nosso Deus, Ele é único. A Bíblia traz uma informação muito importante, eu até quero colocar para você. Esse ídolo, ele até construiu um ídolo lá em Israel, chamado, quando fala bosque, é o ídolo que ele fez. O Salmo 115, Salmo 115. Adoração ao verdadeiro Deus. Há um verdadeiro Deus
Ele é único, há uma palavra única, a Bíblia é a única regra de fé e autoridade. É a nossa constituição do viver cristão. É a Bíblia. Se a sua vida não está de acordo com os princípios da palavra de Deus, você não está de acordo fazendo a vontade de Deus. Então você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para saber onde você está errando, onde você está agindo contrário, ou fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Como você fica sabendo que você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Pela palavra, pela Bíblia. Essa palavra é que nos corrige, é que nos exorta, é que nos repreende. O Salmo 115 diz, vou ler, tem que ler o Salmo 115, porque a mulher está trazendo a adoração de Baal para Israel, e quer convencer todo mundo de Israel que ela está certa. E aí se você levantar contra ela, não a nós, Senhor, Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Bondade, verdade, glória só ao Senhor, amém? Glória só ao Senhor. Quem crê aqui que Deus é o Deus do impossível? Amém. Cadê o impossível de Deus na sua vida? Cadê o impossível de Deus na sua vida? Cadê o impossível de Deus na sua vida? Se Deus é o Deus do impossível, só Ele pode fazer o impossível na sua vida. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, Salmo 103, e sara todas as tuas enfermidades. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Deus pode te curar? Você crê nisso? Você crê que Ele é o Deus do impossível? Qual é o impossível que Deus está te levando a fazer? Qual é o impossível que Deus está te levando a fazer? Vamos parar e pensar. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Onde é que está o nosso Deus, irmãos? As nações perguntam e a Bíblia responde, porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Deus está assentado num trono de majestade e glória nos céus, e à direita de Deus, quem é que está assentado? Jesus Cristo. Quem é que você leu que está na terra, e Ele resiste, e Ele acompanha a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo. As nações perguntam, os pagãos perguntam, os adoradores de vários deuses perguntam, onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Quem é que fez Baal? Os homens. É um ídolo, foi construído pelas mãos de homens. Baal tinha boca? Tinha, mas não falam. Olhos tem, mas não veem. Elias, ainda vou falar sobre isso mais com pormenores, exatamente isto. Elias desafiou não apenas os 400 profetas de Baal, mas os 450 de Baal, mas 400 de Acera, aquela deusa da fertilidade, senhora dos mares, que Jezabel também cultuava. Ele não desafiou apenas os 450 profetas de Baal, os 400 de Acera. Ele desafiou também Israel. Parem, vocês estão entre dois pensamentos. Estão com duas considerações. Vocês querem servir o Deus vivo e verdadeiro e estão também servindo Baal. É como hoje, eu e você nos apresentar para servir Deus, mas queremos também servir o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. E Elias queria acabar com essa divisão. Só o Senhor é Deus. E ele provou, e Deus levou a essa prova.
Tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Baal não respondeu coisa alguma quando os profetas falsos, profetas dele, clamaram no desafio de Elias, no Monte Carmelo. Se cortaram. E a Bíblia diz aqui, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Vai se tornar em nada, não são nada, e os que confiam vão se tornar em nada, nenhum resultado, nenhuma condição, não podem nada, é nada, nada, nada. O que os profetas de Baal fizeram? Nada, nada aconteceu. Nada aconteceu com o sacrifício que colocaram, por mais que eles gritassem, clamassem, Baal não lhes respondeu nada. É nada. O resultado de nada é nada. Não poderia ser diferente. Igualzinho eu antes da minha conversão, perante o ídolo resolve o problema aqui. A TV saiu fora do ar, resolve. Nada, nada, nada aconteceu. Por que nada? Tem gente adorando nada, tem gente prostrando-se perante o nada, e nada acontece. Tem gente com medo de nada. Não é triste isso? Tem gente que tem medo do nada. Ah, pastor, mas são operações malignas, demoníacas. Tudo bem. Maior o que está em vós, amém? Do que o que está no mundo. Ou você não conhece o Senhor, ou falta o conhecimento do Senhor. Há muita falta de conhecimento. Tem gente que não conhece Deus, meus amados. Está no reboliço do povo que se diz povo de Deus, que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra, que não medita na palavra, não conhece Deus. E por isso agem, procedem, ainda que digam que estão fazendo algo em nome de Deus. Deus, eu não estou no meio de vocês não. Vocês estão dizendo, mas eu não estou aí não. E a ordem aqui é: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. A ordem está aqui: Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E a influência de Jezabel, ela consegue introduzir a adoração a Baal e perseguir os profetas. Ela fica conhecida por sua maldade. Ela e o seu marido Acabe fizeram muitas coisas para desagradar a Deus. Os dois desagradaram ao Senhor. E a história de Jezabel é um aviso para que eu e você não caiamos no mesmo erro. Essa mulher, filha de Etibal, que era o rei dos Sidônios, esse Etibal, ele era sumo sacerdote de Baal. Você tem uma ideia? Ele era do setor chamado, entre eles, religioso para alguns aqui. Ele era sumo sacerdote de Baal. Sumo sacerdote, supremo sacerdote. E ela seguiu os passos do pai. Embora Acabe fosse um grande líder político e militar, ele, nas questões do povo de Deus, se apresenta como alguém fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E assim que Jezabel, ela consegue, interessante que ela consegue fazer com que Acabe, para agradá-la, ele constrói um templo para Baal, com dinheiro público de Israel,
ele constrói um templo para Baal. E isso foi uma grande profanação e desvio em Israel, porque o povo de Israel começou a adorar Baal no templo. E ela então começa uma verdadeira perseguição religiosa em Israel contra os profetas para matar. Você vai ver lá no capítulo 18, me parece, ou 19, aparece o nome de um homem, Obadias. Esse Obadias, ele esconde 50 profetas numa cova, 50 na outra, 100 profetas do Senhor, ele esconde, ameaçados de morte por Jezabel, ele esconde e sustenta esses profetas. Ela queria exterminar com todos os profetas de Israel. Ela queria acabar. Este era o alvo dela. Eu pergunto para você, ela conseguiu? Não conseguiu. Lá no capítulo 1 Reis 21, 25, 26 fala assim, ó: e fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Aqui Deus está falando, trazendo uma sentença para Acabe, mostrando os feitos da nação com Acabe, no reino do norte, irmão. Nesse reino do norte a coisa estava feia. Isabel estava mandando e desmandando, fazendo o que ela bem queria, e o alvo dela era destruir todos os profetas do Senhor. Todos. E a primeira consideração que eu vou fazer com você hoje à noite a respeito de Jezabel, tem algumas considerações, não dá para fazer todas hoje, pelo menos a primeira dela, que trouxe consequentemente as outras considerações. Ela adorava deuses falsos. Não foi como Raabe, que adorava deuses falsos, mas Deus moveu no seu ser a compreensão do único e verdadeiro Deus, e Raabe se converte de meretriz, prostituta, alguém que vai entrar na linhagem, na descendência de Jesus Cristo, o filho dela, que casou-se com Ruth. Jezabel não, Jezabel é idólatra, ela confronta Deus, e ela era uma autêntica adoradora de Baal e também de Acera. Para você ter uma ideia, eles acreditavam que Baal era responsável pela fertilidade e essa questão também de fazer chover. E tudo que tinha que ser feito era que no templo os sacerdotes, a sacerdotisa se apresentassem cultuando Baal com rituais sexuais. Era a forma para que Baal lhes favorecesse. Então era essa forma. E também sacrifício de crianças para agradar o Deus falso Baal. Eles procediam, e Jezabel trouxe isso para Israel. Estava lá em Israel, tinha um templo em Israel. E Deus, o Deus vivo e verdadeiro, vai levantar e levantou os seus profetas, homens que estavam prontos, se preciso fosse, morrer. E Deus teve um dos profetas que Deus usou ele para humilhar Jezabel. Aquele lá humilhou Jezabel. Se na adoração a Baal, cumprindo os requisitos, ele daria chuva, fertilidade, o que Elias faz por 3 anos? Não vai chover. Quero ver chover. Não vai ter chuva. Ele ganhou um apelido lá em Israel de Acabe.
depois que ele fugiu, se escondeu, ficou num lugar de proteção de Deus, ele volta para apresentar-se perante Acabe. E quando Acabe vê Elias, dos lábios de Acabe, ele mesmo pronuncia: estou encontrando, és tu, Elias, o perturbador de Israel. É você é o perturbador de Israel. Eu pergunto para você, irmãos, Elias era profeta do Senhor? Porventura ele era o perturbador de Israel no mau sentido? Não. Se estava perturbando, é porque a mentira, a maldade, a pecaminosidade era maior e perturbava não só Israel, mas Deus. Jezabel não apenas traz a adoração de Baal para Israel, constrói-se Acabe então para agradar a mulher. Olha que ponto, para agradar a mulher. Ele constrói um templo para Baal. Ela conseguiu até esse feito. Tem mais coisa. Ela sustentava 850 profetas de Baal, de Acera. Sustentava. Com os recursos que tinha, era ela que sustentava esses profetas falsos. E aí vai. Quanto tempo durou o reinado de Acabe? 22 anos. Uma parte do povo está indo na situação, desviando do Senhor. Mas Deus tem a solução para o problema. Deus é Deus do impossível. Só que Ele não age da maneira como o homem age. Não, Deus não age assim. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus vê o mais profundo. Deus tem o tempo certo. A Bíblia tem um costume de dizer que primeiro enche-se o cálice da ira do Senhor, e depois vem primeiro a semeadura. Vão semeando, mas chegar-se-á o tempo da colheita, e no tempo da colheita não dá para fazer mal, porque é tempo de que aquele que fez o mal receba o mal. Os homens, sentido geral, maus enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então toda ação tem uma reação. E Deus tem a maneira certa de agir. E eu e você aprendemos, temos diante de nós um ser, pessoas levianas, procedendo sem base verdadeira. Nós temos que ter a verdade, irmãos. Santifica-os na verdade. João capítulo 17, versículo, acho que é o 17. A tua palavra é a verdade. Tem procedimento bíblico. Abraçamos a causa. Se Deus está dizendo, está errado, está fazendo o que é mal aos meus olhos, você olha lá, o que a capa estava fazendo? Nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Não é isso que eu tenho para vocês. Não é essa maneira de resolver o problema, de chegar à solução. Vocês estão indo numa direção que eu não estou. Onde há desordem, onde há caos, pode ter certeza, não existe a manifestação do Espírito do Senhor. Até mesmo Elias, quando Deus lhe dá um sinal da manifestação de Deus, tem um terremoto, aquela coisa estrondorosa, Deus não está. Tem um vento agitando tudo, Deus não está. Tem um fogo, Deus não está.
mas tem uma voz mansa e suave. Elias, que fazes aqui? Senhor, aí era o Senhor. Ele reconhece: Senhor, tenho sido extremamente zeloso, só tem eu, Senhor, e Jezabel quer me matar. Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. 7.000. Estava pensando que não tinha, era só ele. Só restou eu, Senhor. Você está enganado. Deus tinha 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. 7.000. Primeira consideração: Jezabel adorava deuses falsos. Acabe jamais deveria recebê-la como esposa. Está aí. Uniu em matrimônio com alguém que o colocaria em julgo desigual. Tem um pregador que ele fala assim: o A, case com o A. O B com o B. O C com o C. Aí vocês vão juntos para aquilo que vocês professam. Tem que haver união, comprometimento. Você viu o que vocês falaram para mim hoje de manhã? Puxa, Satã está sem esposa, esquece isso, esquece aquilo. Como que é importante a função auxiliadora da esposa do pastor. O pastor não fica conversando com as mulheres da igreja, sabendo aquilo que está passando de tão necessário que as mulheres precisam conversar. A esposa conversa com as irmãs. Você vai ver muitas vezes a minha esposa conversando com a irmã Rosângela, trocando informações, assunto, tal. Ou então ela diz: olha, ora pela irmã, tal. E a minha esposa pergunta: eu posso falar para o meu marido? Não é assim que ela tem alguma... Eu posso compartilhar isso com o meu marido? Entendeu? Vai ter. Eu me lembro quando eu tinha formado, né, já estava aguardando a ordenação pastoral, alguém falou assim: vamos ter que ordená-lo solteiro. Eu fui ordenado solteiro. Eles não gostam de ordenar pastor solteiro. Mas tinha 700, essa informação que eu vi, arrumaram 700 americanos das igrejas dos Estados Unidos, batistas dos Estados Unidos, para orar pelo meu casamento. Eu fui ordenado em abril de 95. Dia 22 de abril. Olha que data, irmãos. O que aconteceu em 22 de abril de 1500? O Brasil foi descoberto. 22 de abril eu fui ordenado. 28 de maio, 1 mês e 6 dias depois da minha ordenação, eu estava marcando meu casamento. Porque eu comecei a namorar já marcando o casamento. Daqui 1 ano vamos casar. Olha que bênção, olha que providência de Deus. E aí você vê esposa auxiliando, vem depois os filhos, família, direção de Deus. Mas Acabe, só mal. Teve um momento na vida dele, eu vou falar essa semana que vem, que ele se quebrantou e livrou de algo terrível que ia acontecer com ele, e Deus o poupou. Mas Jezabel, não. Ela teria o pior tipo de morte, e nem sepultamento ela teria, porque os cães comeriam a sua carne. Pior tipo de morte, registrado na Bíblia, na palavra de Deus, que é o livro eterno do Senhor Deus. Corajoso Elias, hein? Corajoso.
Ele confrontou como profeta do Senhor. Deus levantou Elias. O Espírito do Senhor estava com Elias. Nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu falei hoje de manhã que o que mais impulsionou, proporcionou o maior avanço da igreja primitiva, indo aqui e acolá e por todos os lugares, pregando o Evangelho, foi exatamente a perseguição. E dentre os perseguidores, venha o conhecimento de Cristo. Saulo, que assolava a igreja, prendendo e até matando, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrando na prisão. No caminho de Damasco, com todo o empreendimento de ardor e fúria contra os cristãos, ele é interceptado por uma luz que excedia o sol ao meio-dia. No esplendor daquela luz, ele cai já sem condição de enxergar coisa alguma. A luz o cegou e por 3 dias e 3 noites ele ficou sem visão. Ele ouve uma voz que fala com ele. Ele ouve a voz, mas ele não sabe quem é. Essa voz vem dos altos céus do Deus Altíssimo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. É como dar murro em ponta de espada. E a primeira pergunta que ele faz, já com reverência, ele sabe que não é qualquer pessoa: quem és, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a mim. E a sequência do diálogo é: que queres que eu faça? Essa pergunta nós temos que fazer. Que queres que eu faça? A leviandade, a idolatria, assolando Israel, os profetas confrontando, e o povo de Deus, nem todos, mas uma boa parte, estão dizendo: não, que mal tem, a gente está naquele templo, tem umas coisas boas lá. É como hoje o mundo, você vê o mundo e fala assim: gente, alguns diriam, é sensacional, as coisas que você pode fazer, que dá prazer. Aliás, esse negócio de prazer é complicado. É complicado. A Bíblia aberta e absolutamente diz que o pecado tem o seu prazer, e que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo o gozo, a satisfação do pecado. Mas creio, não sei se é Êxodo, Levítico ou Números, pois eu confirmo para você, a Bíblia ensina que o meu pecado, o seu pecado, vai nos encontrar. E o pecado gera a morte. Não apenas a morte física, a morte espiritual. Tem muita gente querendo ir para o céu no caminho errado, no lugar que não tem vida e fora da verdade. Não vai chegar ao céu. Está caminhando para a eternidade no inferno. Pé de azeitona dá azeitona, oliveira dá azeitona, figueira dá figo. Pelo fruto você conhece a árvore.
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí, vocês estão bíblicos, hein? Estão bíblicos. Semana que vem nós vamos continuar, e eu vou falar sobre um outro aspecto de Jezabel, abuso de poder. Tem muita coisa para a gente falar. A leviandade de Jezabel tem abuso de poder. Se existe desacato à autoridade, também por parte da autoridade existe abuso de poder. É tão terrível um contra o outro. São puníveis. Tanto o desacato à autoridade é algo que Deus pune, como também abuso de poder. Tem mais, tem abuso de poder, tem outros. Eu vou falar da vinha de Nabote, hein? Leia lá. Tem a vinha de Nabote também. Ô, Jezabel. Você sabe onde ela está agora, não é? Você sabe onde Jezabel está. Brigando com tudo e com todos, mas está lá. Vai ser lançada desse lugar que ela está para um outro lugar chamado Lago de Fogo. E por toda a eternidade, com milhares dos que lá estão. Por quê? Porque não conheceu a verdade para se arrepender e receber o Senhor e ser de Deus. Coloquemos-nos em pé. Isaías perguntou: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Pessoas não gostam de sermão. Pode ver, posta um sermão lá no seu Face. Posta minha mensagem no seu Face. Nossa, uma mensagem aqui, não sei, não. Posta uma situação de humor, de coisa assim. Mas temos que ser reais. A verdadeira alegria vem de Deus, não vem de programa humorístico da internet nem da televisão, vem de Deus. Amém. Alegria pura é um dos aspectos do fruto do Espírito. Vamos orar nesse momento. Eu espero que você já tenha respondido ao Evangelho de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo tenha trazido convicção ao seu coração, que você é de Jesus, e que você possa agir como age alguém que é de Jesus, alguém que diz: meu Deus é o Deus do impossível. Tem essa música, linda composição musical, o meu Deus é o Deus do impossível, e que você esteja pronto a morrer pela causa de Jesus. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, está indo as coisas aqui, nem sei quanto tempo mais eu terei de liberdade, poderei ir preso. Qual crime você cometerá, pastor? Nenhum crime digno de ser preso, dentro do conceito da palavra de Deus, mas vai lá se saber, não é? Paulo foi preso várias vezes, não é? Qual crime? Pregador do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, não preguei para o povo aqui hoje à noite a tua palavra, senão para mim e para eles. Obrigado, Deus. A tua palavra é uma espada de 2 gumes. Ela me atingiu hoje à noite. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa obra de alerta do Senhor na minha vida, porque o Senhor me conhece. Não é difícil fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Qualquer descuido já estamos fazendo. Perdoa, Deus, nosso pecado, a nossa dureza,
Muitas vezes temos temor pelos homens e não pelo Senhor. Nos dê, ó Deus, o procedimento correto. O amor não trata com leviandade. Que não sejamos idólatras, levantando ídolos na nossa vida. Não são nada e nada por nós podem fazer. Que destruamos os ídolos, que rejeitemos as obras infrutuosas das trevas. O Senhor é luz, que possamos andar como filhos da luz. O Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Cremos que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. O Senhor é o único Deus excelso, ao único Deus, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja glória para todos sempre, por Jesus Cristo. Oramos no nome de Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assentai-vos. Amém. Tenham todos uma abençoada semana, que aliás, hoje é o primeiro dia da semana, que assim tenhamos um bom tempo.